Volto com vocês aqui na página Serviço Social Brasil para a nossa mais nova discussão e proposta de debate, a saúde mental e o serviço social. Quero dizer que eu tenho um curso chamado Serviço Social na Saúde, é disponível na plataforma online que está passando agora por algumas atualizações em função de várias atualizações que aconteceram no ramo da saúde relacionada ao serviço social. Nessa provocação, nessa proposta de debate sobre a saúde mental e o serviço social, que eu vou fazer hoje, eu pretendo mexer em alguns pontos críticos que talvez com os quais você não concorde ou até venha te chocar filosoficamente. Mas esse é o trabalho mesmo do serviço social, provocar criticamente as pessoas, desafiar as pessoas para que elas passem a pensar. Infelizmente, o homem não foi ensinado a pensar. O sistema hegemônico capitalista atual não quer que os homens pensem, muito pelo contrário, quer formar autômatas, formados em séries para obediência e para subserviência. Então é por isso que as pessoas defendem tanto escolas militarizadas. Nós temos um grande problema, que as pessoas que não sabem lidar com a liberdade acabam tendendo a fazer escolhas erradas, em função da própria cultura de não criar pessoas que saibam escolher a liberdade. Quando o indivíduo não sabe escolher a liberdade e ele passa a ter a liberdade, ele tende a fazer coisas erradas, a praticar crimes, a desenvolver uma personalidade totalmente destrutiva. Não é o caso da liberdade ser responsável por isso. Na verdade, é a falta de liberdade que levou o homem ao estranhamento quando conheceu ou passou a viver em liberdade. Em função da nossa cultura ser uma cultura extremamente subserviente, extremamente servil, extremamente escravagista no propósito, na linguagem e nas atitudes como um todo, então, quando se pretende começar a trabalhar com a liberdade de fato, ela tende a criar sujeitos que não sabem lidar com a liberdade. Então hoje a gente vê muita gente defendendo escolas militarizadas, por exemplo, em função de que eles querem criar pessoas subservientes, pessoas autômatas, sempre para o filho do outro. Agora, quando o indivíduo vê o seu filho sendo sujeito de uma situação de exploração, tendo que se sujeitar a uma circunstância, ele não quer, ele quer que o filho tenha iniciativa, ele quer que o filho tenha a capacidade de se rebelar com a situação de exploração. Tudo isso está muito ligado às questões da saúde mental. A primeira coisa que a gente precisamos levar em conta, precisamos discutir aqui, é sobre a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica começou em 1920, começou na França e na Itália, e se espalhou pelo mundo. E essa reforma psiquiátrica não aceita, por exemplo, o conceito de manicômio, não aceita tratamento com remédios o mínimo possível, de preferência nada de remédios controlados ou fármacos. Esse novo conceito superou já lá em 1926 as questões relacionadas com tratamento de choque, tratamento com água, qualquer tratamento aviltoso ou vexatório que levasse o sujeito, o usuário daquele tratamento a algum sofrimento, algum tipo de exclusão ou vexatório ou de exposição a situações desconfortáveis. Então toda a reforma psiquiátrica ela baseia-se num princípio de que a sociedade tem que dar conta das pessoas que têm transtorno mental, das pessoas com transtorno mental, e encontrar formas de inseri-las socialmente com a participação tanto da sociedade, do Estado, quanto da família. Então a reforma psiquiátrica é um novo olhar sobre o tratamento das pessoas com transtorno mental. E dentro da perspectiva desse novo olhar, não se utiliza mais o termo doença mental, porque segundo os pensadores, e esse já é um termo bem antigo, não é novo não, já tem mais de 50 anos, não existe doença sendo mental. Se for doença, não é mental, e se for mental, não é doença. Daí foi cunhado a questão na língua inglesa, o termo disorder mental, ou desordem mental, que no Brasil é conhecido como transtorno mental. Então os transtornos mentais, eles se manifestam das mais variadas formas e quase toda pessoa, ouça bem isso, quase toda pessoa já teve uma situação de transtorno mental numa época da sua vida. Conforme a gente vai conversando aqui, você vai descobrir que de repente você mesmo já teve algum princípio de transtorno mental ou até um caso grave ou agudo ou menos agudo de transtorno mental. Então, os transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros,
na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida como um todo, na vida em geral. Transtornos mentais, né, como ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, dependência química, demência, esquizofrenia, podem afetar qualquer pessoa em qualquer época da sua vida. Na realidade mesmo, elas podem causar mais sofrimento e incapacidade de qualquer outro tipo de problema da saúde, em função exatamente das pessoas... Muito obrigado, Isabel. Em função das pessoas não saberem o que fazer com o assunto, em função da falta de informação, em função da falta de conhecimento sobre a causa. Então, o transtorno mental leva à exclusão social, leva à negligência, leva aos maus tratos, leva ao abandono e a vários outros fatores que são intimamente sociais, que são questões que se desenvolvem como padrões nas relações sociais. Gostaria de recomendar aqui também o livro O Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto. Leia esse livro, ele vai contar com uma experiência própria quando foi internado em um manicômio, foi jogado em um manicômio, né? Os manicômios antigamente existiam não para fazer o tratamento, os manicômios existiam como existe o sistema prisional hoje. Os manicômios, as pessoas eram colocadas lá dentro para morrerem, para serem aprisionadas lá, para não trazerem perigo à sociedade. Os transtornos mentais, eles resultam de muitos fatores. Não teria como eu fazer um resumo aqui. Eu sou muito curioso pelo lado da psicologia, da filosofia, da psiquiatria e da neurociência. E assim que eu puder, eu quero cursar uma faculdade pelo menos de neurociência ou de psiquiatria. Eu já estudei algumas possibilidades, que eu gosto muito do tema, gosto muito de estudar, dá para conhecer muito sobre o sujeito, a pessoa, o indivíduo, estudando psiquiatria. É uma ciência fantástica, né? Partindo aí de Freud, a gente vai entender muitas coisas. Hoje eu postei uma frase aí que os preconceituosos têm problemas com o complexo de Édipo. Eu cheguei a essa conclusão lendo Freud, porque Freud explica que todo preconceito nasce de um desejo sufocado, de um desejo reprimido emocionalmente, de uma vontade reprimida emocionalmente. Então o preconceito, ele é fruto de um desejo que não pode ser realizado. Na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos. Então isso é o chamado complexo de Édipo. Eu expliquei, eu gosto muito de psiquiatria porque ela abre a mente das pessoas para muitas coisas. Então, os transtornos mentais em geral resultam da soma de muitos fatores, como alterações no funcionamento do cérebro, né, em função de acidentes cardiovasculares, de acidentes de AVC, de acidente do sistema circulatório dos vasos sanguíneos, ou às vezes um acidente físico, mecânico mesmo. Fatores genéticos também contribuem, fatores da própria personalidade do indivíduo, a ação de um grande número de estresses, agressões da ordem física ou psicológica, perdas, decepções, frustrações, sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional, mas principalmente de traumas ocasionados na infância e de emoções reprimidas da infância, com aquilo que eu disse a respeito do complexo de Édipo. Essas afirmações são de muitos estudiosos, de vários estudiosos do ramo da psiquiatria, que refletem e deduzem e afirmam que um grande número de pessoas que têm transtorno mental foi porque tiveram alguns comportamentos, alguns pensamentos ou comportamentos que foram reprimidos na infância, se transformou em trauma e depois ocasionou novas pressões psicológicas que levaram ao transtorno mental. Então, resumidamente, toda pessoa pode desenvolver transtorno mental. Hoje nós temos o estresse, que leva muito ao transtorno mental e também leva a um grande número de suicídios, pessoas que se suicidam porque não conseguem compreender a vida, não conseguem encontrar respostas para a vida, pessoas que desenvolvem obesidade mórbida em função de transtorno mental, né, em função de questões alimentares, pessoas que desenvolvem a bulimia, a anorexia, que também já são conhecidas como transtorno mental. Em alguns casos, a pedofilia, quando constatada, quando definida, quando estudada e afirmada, também é um transtorno mental. Mas, por favor, não confunda estuprador de vulnerável com pedófilo. Eu já repreendi isso aqui na página, já falei em vários congressos por onde participei. Estuprador de vulnerável não é pedófilo. Pedófilo só é aquela pessoa que foi diagnosticada por uma equipe multiprofissional com a determinação de um juiz e chegou-se ao consenso técnico científico que a pessoa era pedófilo. Quando alguém nomeia um estuprador de vulnerável de pedófilo, ele está cometendo dois erros. Primeiro, ele está agindo fora do saber profissional. E segundo, ele está inocentando um possível criminoso.
Então é importante que vocês que trabalham com serviço social cresçam, amadureçam, evoluam e parem de chamar estuprador vulnerável de pedófilo, porque o pedófilo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é aquele que foi diagnosticado por uma equipe multiprofissional com a determinação de um juiz e chegou-se a um laudo técnico multiprofissional interdisciplinar de que aquela pessoa desenvolve o distúrbio, o transtorno mental da pedofilia. Então o resto é estuprador e precisa responder de acordo com a lei. E outra, o Código Penal, no artigo 26, diz que a pessoa que tem transtorno mental é inimputável perante a lei. Eu já falei sobre essa temática aqui, eu só estou reavendo aqui o tema. Muitos casos de psicopatia, né, de psicopatas e sociopatas, sociopatias também estão diretamente relacionadas com a questão dos transtornos mentais. O que precisa ser dito aqui é que todo transtorno mental pode ser tratado, todo sofrimento pode ser diminuído. Existem muitos tópicos importantes sobre o transtorno mental que precisam ser lembrados, muitos direitos sobre o transtorno mental que precisam ser viabilizados, que precisam ser garantidos. Então o transtorno mental normalmente ele acontece com excesso de produção de cortisol, do hormônio cortisol no organismo em função de estresse ou de alguma falha genética ou de alguma herança hereditária genética também, alimentação, e desenvolve princípios em função do excesso de cortisol, princípios de ansiedade, depressão e várias outras questões que também levam a esquizofrenia, ou já a pessoa já desenvolve diretamente os padrões da esquizofrenia. É importante lembrar que, de acordo com os estudos feitos das instituições americanas que trabalham a questão da saúde mental, do DSM, constataram que 20% das crianças americanas tiveram ou têm ou já tiveram algum episódio de transtorno mental até os 14 anos de idade. E que 50% das pessoas que desenvolveram transtorno mental na idade adulta tiveram episódios de transtorno mental antes dos 14 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um trabalho mais sério for feito com a criança já que apresenta distúrbios, seja de aprendizagens, seja de TDAH, seja qualquer outro distúrbio que leve a um certo tipo de rebeldia, de sociopatia, ou que o transforme em um indivíduo antissocial na perspectiva do entendimento científico, que essa pessoa já passe a receber um acompanhamento, um tratamento, para que ele para que ele encontre uma possibilidade de tratamento, para que ele encontre uma possibilidade de superação da sua condição. Então, nós temos hoje, dentro da própria psiquiatria, um movimento chamado Movimento Antipsiquiátrico, que vem tratar exatamente da questão da matricialidade sociofamiliar na responsabilidade do acompanhamento e do tratamento da pessoa com transtorno mental. Você falou a palavra reavendo e, no entanto, o correto é falar revendo. Depende do sentido da colocação, não sei qual foi. Quando a pessoa está raciocinando, isso pode acontecer, Romero, dela dizer uma coisa e dizer outra. Depois eu vou te responder mais adequadamente a respeito do que falei. Vou assistir o vídeo para saber do que é que você está falando. Vamos lá? Então, é importante que o assistente social trabalhe em conjunto com os profissionais envolvidos, quer seja no CAPS ou na outra instituição em que o assistente social esteja lotado para trabalhar com pessoas com transtorno mental, ou seja, o serviço social e a saúde mental, para que ele compreenda, ainda que resumidamente, para ter um certo controle desse trabalho profissional, a etiologia do transtorno mental e suas diversas causas, o ramo, estudar um pouco a fundo esse ramo científico da psiquiatria para poder desenvolver um trabalho profissional mais qualificado, mais próximo da realidade. Entendendo então as psicopatologias e a sua etiologia, ou seja, a origem, o porquê, os motivos, as razões, as circunstâncias da existência das mais variadas formas de transtorno mental, fica mais fácil para o assistente social fazer um trabalho mais humanizado, mais personalizado. E aí vem a questão: quais são as atribuições do assistente social trabalhando na saúde mental com a pessoa com transtorno mental? Basicamente, os instrumentos quase que sempre são os mesmos, eles caminham na mesma perspectiva. Você vai fazer busca ativa, você vai utilizar a visita domiciliar,
o questionário, o formulário quando necessário, a escuta qualificada, a reunião participante quando for no caso da instituição, a reunião participativa, dinâmicas em grupo. É bom sempre ter muito cuidado e aprender a dominar muito esses instrumentos para não acabar o serviço social se tornando aquele serviço social clínico já superado e ainda pregado por alguns em muitas cidades, que muitas assistentes sociais que fizeram psiquiatria querem moldar o serviço social de acordo com a psiquiatria. Eu acho que cada profissão, tenho certeza que cada profissão é soberana e cada profissão precisa ter o seu limite profissional, ético, respeitado pelos profissionais das mais variadas vertentes. E para isso o assistente social precisa ter o cuidado para não transformar o trabalho da assistência social na perspectiva do transtorno mental em uma terapia, em um processo terapêutico. Normalmente, quando o profissional está nessa área e não domina bem os seus instrumentos, a tendência é ele começar a fazer terapia, reunião terapêutica, não sei mais o que lá, terapêutica, dentro da instituição e acabar ferindo todo o código de ética, o projeto ético-político do serviço social. Quando não há um domínio do instrumental do serviço social, a tendência é descambar para a medicina, a tendência é acabar se apropriando de conceitos, ideias e instrumentos da psiquiatria, da psicologia e de outras profissões. Isso é uma confissão de incompetência profissional, quando o sujeito está dentro de uma instituição e não sabe o que fazer enquanto assistente social e acaba se apoiando em outras profissões, fazendo terapia de grupo, terapia de dinâmica de terapia, enfim, várias outras questões que não têm relação nenhuma com o serviço social. Então, a primeira questão a se observar é essa. A outra questão que precisa ser observada é que o assistente social precisa ter autonomia para desenvolver o seu trabalho dentro da instituição e não fazer esse trabalho toda vez e todo momento em companhia de outro profissional, quer seja psiquiatra, quer seja psicólogo. Eu não digo de vez em quando vocês fazerem um trabalho conjunto, interdisciplinar e realizar o atendimento todo mundo junto. De vez em quando não tem problema. O problema é quando isso se torna uma prática rotineira e quando as pessoas realizam esse processo, quando os profissionais da instituição todos os dias fazem esse trabalho em grupo. Aí não há diferença entre um saber profissional e outro, não há uma separação técnica entre um instrumental e outro. Isso não pode acontecer. Ininterruptamente, não. De vez em quando, fazer o trabalho de todo mundo, todos em conjunto, a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, intersetorial, trabalhar junto, não tem problema. Mas é interessante que o profissional também tenha o seu trabalho respeitado. Tanto o da psiquiatria tenha, quanto o da psicologia tenha, cada um faça o seu trabalho, o seu atendimento, a sua reunião individualizada e faça utilizando seus instrumentos sem que haja uma mistura de instrumentos. O assistente social não sabe nada de traumas psicológicos, não sabe trabalhar os instrumentos da psicologia. O assistente social não sabe trabalhar os instrumentos e o aparato, a linguagem, a metodologia, a parte científica da psiquiatria. Ele tem responsabilidade de dominar a parte científica, a metodologia, o material, o instrumental teórico do serviço social. E quando ele não tem essa condição, como já disse no início desse vídeo, ele acaba descambando para os instrumentais de outra profissão. Aí você vai ver muita gente falando os maiores absurdos, escrevendo inclusive sobre isso, que eu já li teses de bacharelados horríveis sobre o assunto do transtorno mental, cometendo erros que ferem totalmente o projeto ético-político. Talvez seja mais um daqueles Frankenstein, que corta um pedaço de um pedaço de outro e junta tudo para fazer uma monografia. Como as faculdades pagas não estão muito interessadas em informação de qualidade, acaba aprovando essa monografia sem muita fiscalização. Transtorno tem tratamento, porém não tem cura. Maria Miguel Bertolino, sua afirmação é generalista. Transtorno mental tem tratamento e muitos deles têm cura. Não é o caso de ser uma cura no sentido médico, mas é uma cura no sentido de que a pessoa passa pelo tratamento e não volta a ter mais o episódio. Tanto é que todos nós já tivemos um episódio de transtorno mental na vida, se analisado bem de perto. Uma explosão de raiva, um momento de total desequilíbrio emocional e mental. Então, num determinado momento, a gente teve a mente transtornada, desenvolvendo um quadro. Existem casos de esquizofrenia, né, porque o transtorno mental vai desde TDAH, depressão, ansiedade. A depressão tem cura, a ansiedade tem cura. Então, afirmar que transtorno mental não tem tratamento é uma afirmação muito pesada e difícil de ser digerida, porque o transtorno mental abrange muitas facetas de transtorno mental, muitos casos, muitos tipos diferenciados. Na etiologia,
do transtorno mental é muito ampla. A etiologia abrange uma série de perspectivas, de possibilidades de entendimento. Então é uma afirmação muito pesada. Agora, no se tratando em alguns casos específicos, realmente não tem cura, tem acompanhamento. É necessário vigia constante, necessário acompanhamento constante. Por exemplo, quando o transtorno mental dá origem à drogadição, ou a drogadição dá origem ao transtorno mental, normalmente quando se consegue recuperar a pessoa do vício, da dependência psicoativa, ela também é recuperada do transtorno mental. E por aí a gente poderia citar muitos outros exemplos. Então, existem casos específicos de transtorno mental que não tem cura. E aí a gente vem por outro princípio também que precisa ser analisado. Já que o transtorno mental não é considerado doença, ele também não pode ser considerado curável, superável, atendido, tratado, qualquer outra questão, mas não curável. A questão da cura não se aplica, que se aplicaria uma doença. E no entendimento da psiquiatria, o transtorno mental não é uma doença, não deve ser considerado uma doença, porque se fosse doença não seria mental, se fosse mental não seria doença. Então o transtorno tem tratamento e tem superação. Mesmo tendo superado o tratamento, não se fala em cura. Mesmo tendo superado aquele episódio, a possibilidade do episódio retornar. Há muitos casos que a pessoa que teve um episódio de transtorno mental nunca mais tiveram os episódios de transtorno mental. Os mais comuns, pingo vasco. Os transtornos mentais mais comuns são a depressão e a ansiedade, que acaba pegando quase todo mundo. Os mais agudos e os mais graves são os casos de esquizofrenia. E aí nós temos transtorno mental que apareceram em função de bullying, em função de excesso de trabalho, em função de estafa mental, em função de uma alimentação, que a má alimentação também leva à produção exagerada de cortisol, que leva à tristeza, que leva à depressão e que leva a desenvolver episódios e quadros de transtorno mental que são superáveis e não curáveis. Então não posso utilizar transtorno mental, a palavra doença, para ter o mesmo entendimento, e nem a palavra cura, mas eles são superáveis, eles são tratáveis. Há possibilidade de uma resolução, de uma solução, de um enfrentamento. Muitas vezes o transtorno mental está balizado simplesmente no abandono familiar, na negligência, na falta de afetividade. Quando o sujeito usuário dessa política passa a receber afetividade, passa a ser tratado como um cidadão de direito, passa a ser respeitado, passa a ser tratado adequadamente, ele já supera o seu quadro, o seu episódio de transtorno mental e passa a viver uma vida normal como as outras pessoas. Então, muito desse trabalho do profissional em serviço social relacionado à saúde mental está relacionado à recuperação também de vínculos afetivos, à restauração de vínculos afetivos. Daí a questão do trabalhar com a matricialidade sociofamiliar. Quero recomendar para vocês a leitura, e nós vamos ver algumas coisas também, uma cartilha que está disponível no Cefes. Ela é do ano de 2012, eu não sei se já tem uma nova versão, tentei procurar no Cefes, pedi informação, não me mandaram, não me responderam, que o Cefes é assim mesmo, é muito moroso, lento para responder, e se o Cefes ainda responde, né? O pior é o CRES, que nunca responde. Você manda 1000 e-mails para eles nunca respondem, a não ser que tenha relação com dinheiro. Se tiver relação com pagamento de anuidade, aí a resposta é no mesmo dia. Agora, se for alguma pergunta relacionada ao fazer profissional, meu filho, esqueça de ser respondido. Você fez um mês depois, um ano depois, ele responde, mas o CRES não responde nunca. Só tem um endereço de e-mail para dizer que tem. Só na prática é o verdadeiro Maquiavel. Dificulte para ver se o usuário desiste de clamar por seu direito de buscar um atendimento. Então a dificuldade em você conseguir acessar uma informação dessas instituições magnas hoje em dia é uma vergonha. É vergonhoso. Estou aqui denunciando publicamente, sem medo de sofrer retaliação, porque eu nem preciso de CRES nem de Cefes para desempenhar minha profissão. Estou realmente muito aborrecido com essas duas instituições, em função de que eles deveriam ter lá dentro uma equipe para atender os estudantes e os profissionais, principalmente os estudantes, que é quem mais sofre com o abandono profissional hoje no Brasil, por parte da própria coletividade do serviço social, como por parte do CRES e do próprio Cefes. É um abandono muito grande e eles não estão preocupados com a formação. Dizem que estão só na hora de fazer críticas, como a questão do educação não é fast food, meia formação. Aí eles são bons, mas na hora de prestar realmente um atendimento personalizado, eles praticamente não existem. A gente manda um e-mail, demora 100 anos para receber uma resposta, solicita um material, se quiser tem que procurar lá no site. E eles estão recebendo, são nossos funcionários, estão lá para nos atender. Não existe erro nenhum em cobrar deles. Eles trabalham para nós, são nossos funcionários, nós somos patrões deles, eles têm obrigação
de nos atender. Infelizmente, não respeita, o CREAS e o Cefes não respeitam um projeto ético-político no que diz respeito à acessibilidade da informação e no que diz respeito à prestação de contas e ao fornecimento de informações e orientações para os seus associados, quer sejam já efetivos ou aqueles que estão em via de vir a ser associados, que são os estudantes. E deveria haver uma melhora nisso, é uma crítica que eu estou fazendo. Voltando para a questão do direito à saúde mental, é uma cartilha, está disponível no Cefes, chama-se Cartilha da Saúde Mental 2012. Se você pesquisar no Google, só tem ela. Ela foi elaborada com o Ministério Público Federal e a Procuradoria dos Direitos do Cidadão. Então a Cartilha Saúde Mental, ela traz várias perguntas que vão esclarecer muitas dúvidas para quem trabalha ou quem tem vontade de trabalhar com saúde mental. Então primeiro diz assim, o que é direito à saúde mental? É um direito fundamental do cidadão previsto na Constituição Federal para assegurar o bem-estar mental, a integridade psíquica e pleno desenvolvimento intelectual e emocional. E aí, quem garante esse direito? No Brasil, o direito à saúde mental é amparado pela lei e já conta com acesso gratuito e facilitado a vários serviços públicos de atenção e auxílio, mas vale lembrar que depende, sobretudo, da existência de condições para a vida digna. E aí tem muitas explicações que, se eu fosse falar todas delas aqui, então eu recomendo que vocês possam ler aí, né, a cartilha, que está disponível lá. Eu gostaria só de fazer aqui um lembrete, existem muitas questões, muitas perguntas aqui, são mais de 50 perguntas, né, 53 perguntas, e também está anexo a ela, e essa é uma parte importante que eu vou lembrar aqui para vocês, a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Naquela época ainda se utilizava o termo portador, né? Hoje não se utiliza mais, então já teria que reformar essa lei para retirar o termo portador das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental de que trata esta lei são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, famílias, recursos econômicos e o grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno ou qualquer outra. E aí a lei continua discorrendo. Tá certo, Romero. A venda está correta, né? Eu não sei qual é o contexto, mas obrigado por recolocar a sua fala aí, eu fico contente. É bom criticar e sempre que possível também explicar a crítica. Eu agradeço, não me sinto chateado não com a sua crítica, ela é bem-vinda. Eu tenho disgrafia severa, então se vocês verem alguma coisa que eu escrevi aí com erro de gramática, pode me chamar a atenção, porque eu tenho esse transtorno de aprendizagem, esse distúrbio de aprendizagem desde criança, nunca encontrei um tratamento. O link da cartilha eu vou postar no link desse vídeo depois para vocês, e assim que eu terminar a gravação eu vou postar o link da cartilha aí para vocês baixarem. Aparece então aí a lei 10.216, que trata do direito da pessoa com transtorno mental, e a cartilha explica muitas coisas importantes para quem trabalha sobre interdição, sobre internação compulsória e vários aspectos importantes que o pessoal que trabalha com transtorno mental precisam saber. Então ela é bem resumida, não é difícil de ler, é um texto fácil de leitura, né? São poucas páginas, são 39 páginas, uma leitura boa, bem esmiuçada, bem explicada, recomendo mesmo que vocês leiam. Então basicamente, pessoal, sobre o serviço social e transtorno mental, o atendimento é feito no CAPS, de 3 modalidades, tem as pessoas, o semi-intensivo, né, que vão para casa, só vão para lá se alimentar e participar das dinâmicas, os abertos, né, que só ficam em casa, só vão lá tomar o remédio, os semi-intensivos que passam o dia lá, mas à noite vão para casa, e os intensivos, quando a instituição tem a possibilidade, são aqueles que vão para lá e ficam lá durante a semana, só vão para casa no final de semana. À noite, no sábado, no domingo, eles vão para casa, e aí é onde acontece a maior parte dos episódios. Eu fiz o estágio no CAPS e trabalhei um pouco no CAPS também. Os episódios, segunda-feira é o dia, a barra pesada na segunda-feira. Eles vêm para casa, de casa para o consultório, para a instituição, não tomaram remédio, estão expostos àqueles que são mais graves, né? E aí também já não existe uma possibilidade de, através da observação,
de descobrir quem é que precisa realmente dos fármacos e quem não precisa, porque na segunda-feira, aqueles que chegam lá do mesmo jeito que estavam na sexta-feira, normalmente não precisa mais. Isso é uma questão só de observação que o assistente social já pode solicitar ao psiquiatra que refaça o exame para constatar se realmente esse indivíduo ainda precisa continuar tomando fármaco, né? Que as drogas, algumas delas levam à dependência, a grande maioria não leva. E quando o médico que atende essas pessoas percebe que está gerando um certo grau de dependência, ele interrompe e passa a usar um outro tipo para que não haja dependência. É muito importante que se haja esse entendimento para que a possibilidade da não utilização dos fármacos seja uma possibilidade alcançável na instituição. Quando há essa possibilidade, o tratamento é muito melhor, mais humanizado. Eu quero seguir nessa área, professor. Eu conheço um ótimo assistente social que trabalha no CAPS na minha cidade. É fera. Muito bem, Silvia. Nós temos que procurar nos abrigar nas árvores que têm folha. É um ditado muito antigo que um tio meu dizia para mim e que eu sempre aprendi. Quando a gente se envolve muito com gente muito rasa, de pouco saber, a gente acaba assimilando o que eles são. Quando você passa a desenvolver uma companhia, a participar de movimentos, de reuniões acadêmicas e pessoas com saber diferenciado, você passa também a assimilar esse conhecimento, até o seu linguajar vai mudando, sua forma de falar, sua forma de ver o mundo, a superação do preconceito e várias outras questões. Então, para resumir e para concluir esse vídeo, vou deixar aqui um conselho pessoal para vocês a respeito de saúde mental. Toda e qualquer pessoa pode desenvolver um episódio de transtorno mental. E hoje as redes sociais são responsáveis por um grande número de episódios de transtornos mentais. Então é importante que todos vocês que me ouvem façam atividades físicas, mas não só. Descubram algum tipo de ócio criativo, aquilo que o Karnal, Leandro Karnal, filósofo e sociólogo, filósofo e tantas outras coisas que ele que eu nem sei mais, ele fala sobre o ócio criativo, que é quando você se desliga do trabalho e adquire uma possibilidade de lazer para fazer uma higiene mental. A higiene mental evita que as pessoas desenvolvam episódios de transtorno mentais. Muitos homicídios acontecem nesses episódios de transtorno mental. Crises de ciúme pode se manifestar em forma de transtorno mental. Crises, principalmente as mulheres que acabam desenvolvendo uma carga hormonal muito grande de cortisol e outros hormônios em função do período de TPM, o período menstrual, e ficam algumas mulheres que eu já acompanhei o caso, são do tipo de bater no companheiro em casa, de espancar os filhos, de criar inimizades com todo mundo. Tudo isso está, se não é transtorno mental, está no limiar de ser, bem próximo de ser. Então é importante cuidar da alimentação rica em legumes e colorida, também ajuda a controlar os hormônios do corpo, a diminuir o cortisol e várias questões. A questão da saúde mental não está só para o exercício profissional, mas também para a vida pessoal. É necessário que o assistente social, que enfrenta muitas situações de vulnerabilidades sociais, de negação de direitos, encontra pessoas nas mais complicadas e complexas situações de esquecimento, de alienação, de abandono, tenha a capacidade de separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, sabendo que ele não é um messias, que ele precisa fazer o seu trabalho bem feito, mas que ele não pode deixar que o trabalho destrua a sua vida familiar, a sua personalidade, destrua a sua vida pessoal, a sua vida às vezes até de relacionamento amoroso pode vir a ser influenciada por uma atividade profissional desgastante, preocupante, estressante. Então é importante o cotidiano, com certeza, Pingo, o cotidiano tem contribui muito para que a pessoa desenvolva episódios de transtorno mental. Toda pessoa é alvo de um episódio, pode ser, está passiva, está ao alcance de ser acometida por um episódio, para um quadro, um episódio de transtorno mental. Todas as pessoas que se manifestam em forma de ansiedade, que se manifestam em forma de depressão, desequilíbrio hormonal e os mais variados possíveis. E que na maioria das vezes não recebem nenhum tratamento. As pessoas acabam superando por conta própria. Mas muitas delas acabam cometendo atos prejudiciais para o resto da vida. Algumas cometem homicídio, outras suicídio e assim por diante. Outras desenvolvem quadros depressivos
e muitas doenças, né, que já estão sendo estudadas, como câncer e outras doenças, que podem se originar da alimentação e de questões relacionadas a transtornos mentais não resolvidos, que em vez de serem tratados, são sufocados mentalmente. Então é bom que também o profissional cuide, tanto professor, psicólogo, assistente social e demais profissionais cuidem da sua saúde e da sua higiene mental. Muito obrigado por me assistir. Eu volto a qualquer momento com outro tema para a gente debater e se provocar aqui na página Serviço Social Brasil. Um grande abraço, boa noite de sábado, fiquem todos com Deus.